Leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley, capítulo 5, da parte 2. Corro agora à parte mais comovente da minha história. Relatarei acontecimentos que me marcaram com sentimentos que, do que eu era, transformaram-me no que sou. A primavera avançava rapidamente, o tempo se tornara bom e o céu sem nuvens. Surpreendeu-me que aquilo que antes era deserto e sombrio agora florescesse, como as mais belas flores e verduras. Meus sentidos eram agraciados e revigorados por milhares de fragrâncias de deleite e milhares de visões de beleza. Foi num daqueles dias em que os moradores descansavam periodicamente do trabalho. O velho tocava violão e os jovens ouviam, que eu observei que o semblante de Félix estava melancólico, para além da expressão. Ele suspirava frequentemente e, num momento, seu pai parou a música, e conjecturei pelos seus modos que perguntou a causa da tristeza do filho. Félix respondeu num tom alegre e o velho estava retomando a música quando alguém bateu à porta. Era uma dama a cavalo acompanhada por um camponês como guia. A dama estava vestida num traje escuro e coberta por um espesso véu negro. Ágata fez uma pergunta, a qual a desconhecida respondeu apenas pronunciado, num tom doce, o nome de Félix. A voz dela era musical, mas diferente da de qualquer um dos meus amigos. Ao ouvir essa palavra, Félix precipitou-se à dama, que, quando o viu, levantou o véu, e contemplei um semblante de beleza e expressão angelicais. Seu cabelo entrelaçado de modo curioso era um lustroso negro escuro, os olhos eram escuros, mas gentis, ainda que animados. Os traços tinham proporção harmoniosa e a pele era portentosamente clara, cada bochecha tingida de um rosa adorável. Félix pareceu arrebatado de deleite quando a viu. Qualquer vestígio de tristeza desapareceu de seu rosto, que expressou instantaneamente um grau de alegria extasiante, da qual eu mal poderia crê-lo capaz. Seus olhos brilhavam, assim como as bochechas ardiam de prazer, e naquele momento o achei tão belo quanto a desconhecida. Ela parecia afetada por diferentes sentimentos. Enxugando algumas lágrimas de seus olhos adoráveis, ela estendeu a mão a Félix, que a beijou entusiasticamente, e chamou-a, até onde conseguiu discernir, de sua doce árabe. Ela não pareceu entendê-lo, mas sorriu. Ele a ajudou a apear-se e, dispensando o guia, conduziu-a ao chalé. Ocorreu alguma conversa entre ele e o pai, e a jovem desconhecida ajoelhou-se aos pés do velho, cuja mão desejava beijar, mas ele a levantou e abraçou-a afetuosamente. Percebi logo que, embora proferisse sons articulados e parecesse ter uma língua própria, a desconhecida nem entendia os moradores do chalé, nem era entendida por eles. Eles faziam muitos sinais que eu não compreendia, mas eu via a presença dela difundia alegria pelo chalé, especialmente afastando a tristeza como um sol dissipa as brumas da manhã. Félix parecia especialmente feliz, e com sorrisos de contentamento deu as boas-vindas à sua árabe. Ágata, a sempre gentil Ágata, beijou as mãos da adorável desconhecida e, apontando para o irmão, fez sinais de que me pareceram indicar que ele estava triste até ela chegar. Algumas horas se passavam assim, enquanto por seus semblantes expressavam uma alegria cuja causa eu não compreendia. Logo constatei pela recorrência frequente de um som que a desconhecida repetia depois deles que ela estava tentando aprender a língua deles. E instantaneamente me ocorreu a ideia de que eu deveria fazer uso da mesma instrução para o mesmo fim. A desconhecida aprendeu cerca de 20 palavras na primeira aula. A maior parte delas, na verdade, aquelas que eu já entendera antes, mas me beneficiei das outras. Quando a noite chegou, Ágata e a árabe, se recolheram cedo. Quando se separaram, Félix beijou a mão da desconhecida e disse: "Boa noite, doce Safi." Ele continuou na sala conversando com o pai por muito mais tempo, e pela repetição frequente do nome dela, conjecturei que a amável visitante era um tema da conversa. Eu desejava ardentemente entendê-los e dirigi todas as faculdades e esse propósito, mas eu achei absolutamente impossível. Na manhã seguinte, Félix foi para o trabalho
E depois que as atividades usuais de Agatha terminaram, a árabe sentou-se aos pés do velho e, pegando o violão dele, tocou algumas melodias tão estaticamente lindas que imediatamente arrancaram-me dos olhos lágrimas de tristeza e de deleite. Ela começou a cantar. A sua voz fluía numa rica cadência, inchando ou minguando como um rouxinol da floresta. Quando terminou, ela deu o violão a Agatha, que a princípio o recusou. Ela tocou uma melodia simples, e sua voz a acompanhou em tons doces, mas sem a prodigiosa força da desconhecida. O velho, aparentemente extasiado, disse algumas palavras para Agatha e tentou explicar a Safi, e com as quais parecia desejar expressar que ela lhe concedera o maior dos deleites com a sua música. Os dias agora se passavam com a mesma paz de antes, com a única alteração de que a alegria havia tomado lugar da tristeza nos semblantes dos meus amigos. Safi estava sempre jovial e feliz. Ela e eu avançamos rapidamente no conhecimento da língua, de modo que os 2 meses comecei a compreender a maior parte das palavras proferidas pelos meus protetores. Nesse ínterim, além disso, o solo negro cobriu-se de relva e a paisagem verdejante resplandeceu de flores doces ao olfato e à vista, estrelas de brilho lúrido por entre a mata enluarada. O sol ficou mais quente e as noites ficaram claras e perfumadas, e meus passeios noturnos eram um prazer imenso para mim, embora tenham sido consideravelmente encurtados pelo poente tardio e o nascimento prematuro do sol, pois eu nunca me arriscava a sair à luz do dia, por medo de receber o mesmo tratamento que suportara antes na primeira aldeia em que entrei. Meus dias se passavam em atenção concentrada, para que eu pudesse dominar a linguagem com mais rapidez, e posso me gabar de ter avançado com mais rapidez que a árabe, que entendia muito pouco e falava com sotaque carregado, enquanto eu compreendia e conseguia imitar quase todas as palavras que eram pronunciadas. Enquanto eu melhorava na fala, eu aprendia também a ciência das letras, à medida que era ensinada a desconhecida, e isto abriu diante de mim um vasto campo para o espanto e o deleite. O livro que Félix usou para instruir Safi foi Ruínas dos Impérios, de Volney. Eu não... Les Ruines ou Méditation sur les Révolutions des Impérios. As Ruínas ou Meditações sobre as Revoluções dos Impérios, 1791, de Constantin François Chasseboeuf, Conde de Volney, que viveu de 1757 a 1820, uma obra dos primeiros anos da Revolução Francesa, que critica severamente e propõe a abolição de todas as ideologias reinantes na história do mundo. Eu não teria entendido o teor desse livro se Félix não tivesse, ao lê-lo, dado explicações muito detalhadas. Escolher essa obra, disse, porque o estilo declamatório imitava o dos autores orientais. Obtive por meio dela um conhecimento básico de história e uma visão dos vários impérios existentes atualmente no mundo. Tive um vislumbre dos costumes, governos e religiões das diferentes nações da Terra. Tomei conhecimento da indolência dos asiáticos, do gênio e da atividade mental estupenda dos gregos, das guerras e virtudes espetaculares dos primeiros romanos, de sua degeneração subsequente, do declínio daquele poderoso império, da cavalaria, do cristianismo, dos reis. Fiquei sabendo da descoberta do hemisfério americano e chorei com Safi diante do destino infeliz de seus habitantes originais. Essas narrativas maravilhosas me inspiraram estranhos sentimentos. Era o homem realmente, a um só tempo, tão poderoso, tão virtuoso e magnífico, e ainda assim tão cruel e vil? Ele parecia aqui um mero rebento, no princípio maligno, e ali tudo o que pode ser concebido de nobre e divino, ser um grande homem, um homem virtuoso, parecia a mais elevada honra que pode recair sobre um ser. Sensível, servil e cruel, como foram muitos de que há registro. Parecia a mais baixa degradação, condição mais abjeta que a toupeira cega ou um verme indefeso. Por muito tempo não conseguia conceber como o homem podia chegar ao ponto de assassinar seu igual, ou mesmo porque havia leis e governos
Mas quando ouvi minudências de crueldade e de carnificina, meu espanto cessou e recuei com aversão e repugnância. Agora toda a conversa dos moradores me abria novos espantos. Enquanto eu ouvia as instruções que Félix concedia à árabe, o estranho sistema da sociedade humana me era explicado. Aprendi sobre divisão de propriedade, riqueza imensa e pobreza esquálida, classes, descendência e sangue nobre. As palavras me induziam a voltar a mim mesmo. Eu descobri que as possessões mais estimadas pelos seus semelhantes eram linguagens nobre e imaculada unida a riquezas. Um homem poderia ser respeitado com apenas uma dessas aquisições, mas sem nenhuma delas era considerado, exceto em casos muito raros, um vagabundo ou um escravo, condenado a desperdiçar suas capacidades para proveito dos outros escolhidos. E o que era eu? Da minha criação e do meu Criador, eu era absolutamente ignorante, mas eu sabia que não possuía dinheiro nenhum, amigo nenhum, nenhuma espécie de propriedade. Era, além disso, dotado de uma figura hediondamente deformada e repulsiva. Não era sequer da mesma natureza do homem. Era mais ágil que os homens e capaz de substituir com base em uma dieta mais grosseira. Suportava extremos de calor e frio, com base em uma dieta com menos danos para minha estrutura. E a minha estatura excedia muito a deles. Quando olhava ao meu redor, eu não via nem ouvia ninguém como eu. Seria eu, pois, um monstro, uma mancha na terra, da qual todos os homens fugiam e que todos renegavam? Não sou capaz de descrever a agonia que essas reflexões me infligiram. Tentei dissipá-las, mas a tristeza só aumentava com o conhecimento. Oh, que eu tivesse permanecido para sempre na minha mata nativa, sem conhecer nem sentir mais que as sensações de fome, sede e calor. De que estranha natureza é o conhecimento? Uma vez que adere à mente, gruda-se a ela como um líquen à rocha. Às vezes eu desejava livrar-me de todo pensamento e sentimento, mas eu descobri que havia somente um meio para superar a sensação de dor, e essa era a morte. Um estado que eu temia embora não entendesse. Admirava a virtude e os bons sentimentos, e amava os modos gentis e as qualidades agradáveis dos moradores do chalé, mas eu estava apartado da interação com eles, exceto por meios alcançados em segredo, sem que ninguém me visse nem conhecesse, o que antes aumentava que satisfazia o desejo que eu tinha de me tornar parte de um grupo de iguais. As palavras gentis de Ágata e os sorrisos animados da encantadora árabe não eram para mim. As exortações suaves do velho e a conversação vivaz do amado Félix não eram para mim. Miserável, infeliz, desgraçado eu. Outras lições me marcaram de maneira ainda mais profunda. Eu tomei conhecimento da diferença de sexos, do nascimento e crescimento de filhos, de como o pai se derrete com os sorrisos do bebê, e como a esperteza travessa do menino, de como toda a vida e todos os cuidados da mãe agasalham a preciosidade a seu encargo, de como a mente dos jovens se expande e adquire conhecimento, de irmão e irmã e todas as várias relações que atam o ser humano a outro entre laços mútuos. Mas onde estavam meus amigos e minhas relações? Pai nenhum havia assistido aos meus dias de bebê? Mãe nenhuma havia me abençoado com sorrisos e carinhos? Ou, se houvessem, toda a minha vida passava, se era agora um borrão, um vazio cego, do qual eu não distinguia nada. Desde a minha primeira lembrança, eu havia sido como era agora, em tamanho e proporção. Jamais vira um ser semelhante a mim, ou que reclamasse qualquer interação comigo. O que eu era? A questão retornou, para ser respondida apenas com gemidos. Em breve explicarei no que esses sentimentos resultaram, mas me permita retornar agora aos moradores do chalé, cuja história excitou em mim sentimentos variados, de indignação e alegria e espanto, mas que culminou em mais amor e reverência pelos meus protetores, pois assim, no inocente, quase doloroso auto-engano, eu adorava chamá-los de cuidadores.